Olá mais uma vez a todos, seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Nós vamos dar início com essa aula de hoje aos intervalos reais. Vamos fazer uma breve revisão dos conjuntos numéricos. Aí sim, na próxima aula, falar exatamente, especificamente sobre os intervalos. Ok? Então vamos lá. O primeiro conjunto numérico que nós estudamos é o conjunto dos números naturais, que tem como símbolo o n, né? Só para relembrar vocês, todo conjunto numérico ele tem um símbolo com um tracinho a mais, justamente para representar o conjunto numérico, certo? E qual é o conjunto dos números naturais? Bom, iniciando-se do zero, adicionando sempre uma unidade a mais, nós vamos ter o conjunto dos números naturais, certo? 0, adicionando 1 para o 1, adicionando 1 ao 2, e aí sucessivamente até o infinito, que é justamente representado por essas reticências aqui, certo? Então, fechamos as chaves. Então, nós temos aí o conjunto dos números naturais, certo? Que pode ser representado numa reta numérica, né? A partir do número 0, nós temos sempre a mesma distância do 0 para 1, do 1 para o 2, e aí sucessivamente, infinitamente, que no caso aqui, pela seta, né? Vai ser representado o infinito. E nós vamos chamar a atenção aqui de um detalhe, ó. Do 0 para 1 tem um espaço vazio, que é justamente, significa que não existe valor entre o 0 e 1, não existe valor natural, certo? Então 0 e 1 são dois valores consecutivos, e entre dois números consecutivos naturais não existe nenhum número natural, ok? E quando nós acrescentamos um asterisco ao símbolo, junto ao símbolo, né? No caso, nós estamos excluindo o zero. Então, o conjunto dos números naturais asterisco, ele inicia a partir do número 1. Então, nós só temos valores positivos. Então, nós dizemos que eles são naturais positivos, porque nós não temos o zero. Ok? Depois desse, nós vamos ver o conjunto dos números inteiros, que tem como símbolo o z. E mais uma vez, ó, um tracinho a mais aqui, para justamente simbolizar o conjunto numérico. E quem são eles? Bom, o conjunto dos números inteiros, ele inicia no infinito negativo, passa pelo zero e vai até o infinito positivo. Então, quer dizer que daqui para frente, nós temos o conjunto dos números naturais. E do menos 1 para trás, nós temos números negativos. Então, os inteiros, eles podem ser chamados de naturais mais os negativos, ok? E na reta numérica, nós vamos representar assim, ó. Esses são os naturais, certo? Que vimos aí em cima aí, do zero ao infinito positivo, e esses são os negativos. Então, naturais mais os negativos, os dois juntos, a união desses dois, formam os inteiros, certo? Se eu colocar o asterisco junto aqui, junto ao símbolo do inteiro, nós vamos ter os inteiros sem o zero, certo? No caso aqui, ó, do menos 1 aqui, passa logo para 1, não existe o zero. Bom, esses dois aí, nós podemos representar através de uma reta numérica. Por quê? Porque também entre dois números inteiros consecutivos, no caso menos 2 e menos 1, menos 5 menos 4 e 5 e 6, por exemplo, também não existe valores inteiros entre dois números inteiros consecutivos. Esse espaço aqui, ó, ele é vazio, certo? Então nós conhecemos a todos. Não podemos escrever todos porque nós já sabemos que eles são infinitos, ok? Depois desse, vamos dar uma revisada em conjunto dos números racionais, que tem como símbolo o Q. Vamos para a definição dos números racionais. Então vamos ver quem são os racionais. Os racionais são iguais a x tal que o x seja igual a um número fracionado, quer dizer, um número escrito na forma de fração, onde m, que é o numerador, pertence aos inteiros, e o denominador seja n, que pode ser qualquer valor inteiro, com exceção do zero, menos o zero, certo? Asterisco aqui, ó, que a gente viu anteriormente, certo? Então vamos lá. Qualquer número na forma fracionada, ele é racional. Então vamos ver o exemplo aqui, ó, 5 sextos.
5/6 está na forma fracionada, pertence aos racionais. Agora, vamos para cá. 1,5 ele não está na forma fracionada. Ele está na forma decimal. Mas, ó, todo número decimal com finitas casas decimais, no caso aqui, ó, uma casa decimal, se fosse 51, por exemplo, duas casas decimais, 514, três casas decimais, se fosse assim, seria casas decimais finitas. Então, esses valores aí, nós podemos escrever na forma fracionada. Como assim? Vamos fazer 1,5 é a mesma coisa aqui, 15/10, 15 décimos, certo? Eu posso simplificar 15 décimos, posso simplificar o numerador e o denominador por 5, vai ficar 3 meios. Então, 3 meios está na forma fracionada, 15 décimos está na forma fracionada, 1,5 não. Mas como ele representa esses dois valores fracionários, então quer dizer que 1,5 pode ser escrito na forma de fração, então ele é racional também, pertence aos racionais, ok? Então, vamos outro exemplo aqui. 0,777, só para relembrar vocês, isso aí é uma dízima periódica, onde o período é o número que se repete, no caso aí é o 7, né? Mas isso aí, ele não tem uma quantidade definida de casas decimais, ele é infinito. Mas quando é dízima periódica, eu posso transformar qualquer dízima periódica em fração, certo? Eu não vou ensinar nessa aula, ok? Dessa vez eu só vou mostrar qual é a fração. Em uma outra aula, nós vamos preparar e chegar lá. Então, 7 nonos é a fração geratriz, é a fração que gerou essa dízima periódica aqui. Então, toda dízima periódica, ela pode ser transformada numa fração, chamada de fração geratriz. Então, toda dízima periódica pertence aos racionais também, ok? Bom, e menos 4? Menos 4 é um número inteiro que nós já vimos anteriormente. Mas menos 4, ele pode ser escrito na forma fracionada? Pode, claro, é só colocar ó, um denominador 1. Não muda o número, continua sendo menos 4, porque menos 4 sobre 1 é menos 4, é a divisão, né? De menos 4 por 1 vai dar menos 4 do mesmo jeito. Então, se eu posso escrever qualquer número inteiro na forma fracionada, eles também são racionais. Aí quer dizer que todo inteiro é racional? Todo inteiro é racional. Ok? Mesma coisa com o natural. Ó. O zero, por exemplo, zero é natural. Então, se eu dividir 0 por 1, vai dar 0 do mesmo jeito. Certo? Como o zero é natural e também pode ser escrito na forma fracionada, então todo natural também é racional. Né? É óbvio por quê? Porque todo natural é inteiro e todo inteiro é racional, então podemos escrever todos os dois na forma fracionada. Então, esses são os valores que podemos escrever na forma fracionada. Certo? A própria fração, um número decimal com casas decimais finitas, uma dízima periódica, um número inteiro e um número natural. Ok? Então vamos ver assim. Nós temos um número racional que eu vou chamar de Q1 e nós temos outro número racional chamado de Q2. Esses dois números aqui, eles jamais serão consecutivos. Por quê? Porque para ser consecutivos, significa logo após o Q1 tem que vir o Q2. Então sempre que eu tenho dois números racionais, entre eles nunca vai existir um espaço vazio como existia nos números naturais e nos inteiros. Por quê? Porque entre dois números racionais eu tenho infinitos números. Só para você ter uma ideia, para sair do 1 e chegar no 2, isso é impossível. De sair do 1 e chegar no 2, escrevendo de 1 em 1, sendo ele racional. Por quê? Porque sempre que eu escrever um número após, eu vou conseguir escrever um menor ainda. Então, sempre, por menor que sejam os dois números racionais, eu nunca vou conseguir escrever dois números consecutivos racionais, porque eu sempre consigo colocar um número menor entre os dois. Certo? É por isso que nós não fazemos uma reta numérica e escrevemos todos os números racionais. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente quem vem após o próximo racional. Ok? Então vamos lá. E o próximo conjunto é o conjunto dos irracionais. Os irracionais, só para adiantar, são aqueles que não são racionais. Por exemplo, vamos lá. 6,729. Olha, isso aqui tem casas decimais finitas, 3 casas decimais. Então eu posso escrever na forma fracionada, posso. 6.729 sobre 1.000. Ok, então esse número aí é racional, certo? Então vamos lá, outro. 2,31, só para relembrar vocês aqui, sempre que tem uma barra em cima de um número assim, significa que isso aqui é uma dízima periódica e esse 31 é o período da dízima periódica. Mas eu falei no slide anterior que a dízima periódica é racional, é verdade.
Esse número aqui eu consigo escrever na forma fracionada, mesmo ele sendo decimal infinito, certo? Agora, preste atenção agora. A raiz de 2, colocando na calculadora não, porque não tem reticências, ela vai ter uma casa de decimais finitas. No caso, ele vai dar um valor aproximado como se fosse exato, e não é. No caso aqui, ó, 1,41, 42, 13, 56, esses números aqui que vem após, eu não sei quem é o próximo. E nunca vai vir um período, nunca vai vir um número que se repete. Então, esse número aqui, ele não tem casas decimais finitas e nem tem um período, não é a dízima periódica. Então, esse número eu não posso escrever na forma fracionada. Se ele é decimal infinito e eu não consigo escrever na forma fracionada, ele não é racional. Então, são os irracionais. São esses valores que têm casas decimais infinitas e não tem período, não é dízima periódica, certo? Um número muito conhecido é o π. Né? Quando a gente pergunta em sala de aula quanto é que vale π, todo mundo responde na boca só, 3,14. Mas 3,14 é um valor aproximado, é o valor que nós usamos, mas o correto, ele tem casas decimais infinitas, certo? 3,14, 15,92, 65 e aí por diante, também não tem período. Então, o π também não pertence aos racionais. Se ele não pertence aos racionais, ele é irracional, certo? Por quê? Porque ele tem casas decimais infinitas e não existe um período, não é a dízima periódica, ok? Então, são esses valores aqui que nós conhecemos, alguns deles, certo? Que eles são chamados de irracionais. Então, vamos para cá, vamos revisar isso aqui. Um diagrama verde vai representar o conjunto dos naturais, que nós já vimos quem são eles. O diagrama azul vai representar o conjunto dos inteiros. Ora, nós sabemos que todo natural é inteiro, nós já vimos isso, né? O diagrama vermelho vai representar os racionais. Nós também já vimos que todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Então, qualquer valor natural inteiro é racional, certo? Mas tem alguns que ficam aqui fora, nessa região, que são as dízimas periódicas, o número decimal com casas decimais finitas, né? Os que só podem ser escritos na forma de fração, não pode ser escrito na forma inteira. Então, esses valores que ficam aqui fora só são racionais, certo? Mas todo natural é racional e todo inteiro é racional. Então, qualquer que está nesse diagrama aqui vermelho, ele é um número racional. E quem não está aí, está à parte, certo? São justamente quem? A raiz de 2, π, raiz de 5, raiz de 7. São valores que não são racionais, certo? E são chamados de irracionais. E quando eu faço a união desses dois conjuntos, dos irracionais com os racionais, nós temos o conjunto dos números reais. Então, quem é os elementos do conjunto dos números reais? É qualquer valor irracional ou qualquer valor racional, certo? Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho o conjunto dos números reais. Vamos fazer um exercício só para ficar fixo o entendimento? Vamos lá. Diz assim, ó, relaciona os elementos aos conjuntos, usando os símbolos pertence e não pertence. Primeiro, menos 5 e Q é racional. Menos 5 é racional? É. Menos 5 é inteiro e todo inteiro é racional. Então, isso aqui pertence. B, menos 2, com tracinho em cima dos dois, nós acabamos de ver que isso aqui é uma dízima periódica. Dízima periódica é racional, não é inteiro. Então, isso aqui não pertence ao conjunto dos números inteiros. Raiz de 5 e natural. Raiz de 5, há pouco tempo eu falei que é irracional, né? É um número decimal infinito. Então, ele não é natural, não pertence. 2/3 e o conjunto dos reais. 2/3 está na forma fracionada, é racional. Todo racional é real. Ok? Pertence. Menos a raiz de 7. A raiz de 7 nós já vimos que é irracional. Só aqui, só está dizendo que é a raiz de 7 negativa, né? Então, é um número irracional negativo. Todo irracional é real, isso aqui pertence também. 1/3 está na forma fracionada, qualquer número na forma fracionada é racional. Aqui está perguntando se ele é irracional. Não é, então não pertence. 0, irracional. 0 a gente viu que é natural, todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Então ele não é irracional, né? Ele é racional, então não pertence. E por último, a raiz de menos 9. Bom, nesse caso aqui, nós temos uma raiz quadrada de um número negativo. Isso não existe
no conjunto dos números reais. Por quê? Porque eu não consigo escrever na forma fracionada, não consigo escrever na forma decimal finito e nem infinito, certo? Então eu não tenho um valor real para a raiz de menos 9. Então isso aqui não pertence, certo? Não pertence aos reais. Nenhuma raiz quadrada de número negativo vai pertencer aos reais, ok? Bom, pessoal, nós encerramos essa aula de hoje por aqui. Está aí o nosso Facebook, o Twitter. Sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, não é sempre que eu tenho tempo não, mas sempre que for possível eu posso responder a vocês, certo? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.